Não é só a nossa casa que precisa estar arrumada. A gente estica a cama, arruma o guarda-roupa, dá um jeito nas gavetas, mas e os nossos pensamentos? E a nossa mente? Quando a nossa mente está desarrumada, o que a gente precisa fazer? Que tal fazer uma faxina mental? Para falar sobre esse assunto, o Saúde Minuto recebe a nossa colunista, que é profissional de educação física, yoga e especialista em bem-estar, Mila Toledo. Mila, me responde uma coisa. É possível a gente varrer esses pensamentos negativos e todos esses sentimentos que desagregam a nossa mente? Excelente pergunta, né? Porque assim como nossa casa, nós temos as caixinhas, né? Um monte de caixinhas na nossa mente, na nossa vida, os personagens que nós assumimos. E se a gente não organiza isso, vira um caos. E aí as nossas atitudes, as nossas reações, às vezes não condizem com a realidade, né? Então, realmente, uma faxina mental é o que podemos fazer. Bom, quando as nossas gavetas elas estão desarrumadas, a gente sabe que o estresse toma conta e a ansiedade também. Mila, eu gostaria que você falasse para a gente, ensinasse, na verdade, alguma técnica para que a gente pudesse manter um equilíbrio numa possível crise de ansiedade. Respirar é um bom caminho? Então, com certeza, porque os nossos pensamentos e as nossas emoções refletem no nosso corpo, tá? Então, por exemplo, quando você assiste um filme de terror ou você está numa situação de perigo, a sua respiração acelera, não é verdade? E quando você está num quadro de ansiedade, a sua respiração, além de ficar acelerada, ela fica curta. Então você não elimina as toxinas e também não absorve uma quantidade de oxigênio para oxigenar todo o seu corpo. Então, uma técnica de respiração onde você acalma, expande seu tórax, elimina todo o ar residual. Com isso, você vai trazendo uma sensação de calma, de tranquilidade e relaxamento. Na prática, Mila, como é que a gente deve respirar? Eu já ouvi dizer que a gente tem que inspirar numa velocidade e depois expulsar esse ar numa outra velocidade. Você pode ensinar pra gente como é que a gente faz isso? Sim, então uma forma da gente acalmar a nossa mente é focar mais na exalação do que na inspiração. Então, por exemplo, você inspira em um tempo. Então a gente inspira em 3 tempos e expulsa esse ar em 6 tempos, é isso? Isso. Mais ou menos assim? Exatamente. Vamos tentar fazer juntas? Vamos lá? Vamos inspirar em 3? Então, primeira coisa, relaxa o corpo. Fica num estado, numa postura firme, confortável e também desapega das expectativas de resultado, tá bom? Então, essa é a primeira coisa para a gente respirar e acalmar. Se a gente já começa respirando com a expectativa de que, nossa, tenho que relaxar, você não vai relaxar, certo? Então, vamos inspirar em 3. Então, vamos lá. Inspira em 1, 2, 3 e solta. 6, 5, 4, 3, 2, mais uma vez. 3 e solta. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bom, a Mila já nos ensinou aí uma técnica de respiração. Agora, e meditar, Mila? A meditação é uma palavra que está até um pouco banalizada. Eu sei que você tem uma opinião relacionada a isso. O meditar também faz parte dessa lista da faxina mental? Então, eu não gosto de usar muito a palavra meditação, porque justamente as pessoas acham que para meditar elas precisam estar lá no Tibete, numa montanha, em silêncio, e não é bem assim. Existe a respiração consciente, onde você traz presença para o que você está fazendo naquele momento. E você pode meditar no ônibus, antes de entrar para uma reunião, antes de dormir. Mas assim, isso é um exercício, isso é uma prática que você tem que fazer diariamente. Um atleta, para participar de uma prova de 100 metros, ele treina para executar aquele tiro, né? E com a nossa mente é a mesma coisa. Para a gente conseguir ter uma mente tranquila, poder discernir e não explodir frente a ameaças e desafios,
a gente tem que estar com essa mente treinada. E a meditação é isso, mas aquilo que eu falo, desapega das expectativas e pratique. Bom, Mila, a gente sabe que durante todo o dia, né, nas nossas atividades, vários gatilhos acabam cutucando para que a gente tenha ações e reações, né? Sabemos que somos luz e sombra. Tem algumas dicas que você pode nos passar para que a gente evite perder as estribeiras ou ter um ataque de fúria, por exemplo, uma explosão, né? Então, a primeira dica que eu posso dar é respire. Antes de explodir, antes de tomar uma atitude, para um pouquinho e faz umas 3, 4 respirações profundas, tá? Porque é nessa hora que você pode evitar de soltar uma palavra indevida, de fazer alguma coisa que você se arrependa, né? Mas assim, eu volto a repetir, isso é prática, tem que exercitar. Não é na hora do vamos ver que você vai conseguir ter essa reação mais pacífica, né, e controlada. É exercitando nos bastidores mesmo. Isso é uma prática diária e todo mundo tem que reservar pelo menos de 5 a 15 minutos por dia para fazer essa respiração consciente, trazer a presença, observar como é que está seu estado mental, emocional, e aí sim a tal da inteligência emocional. Entendi. Até porque o nosso corpo fala, né, Mila? Ele dá muitos sinais. Quais são os primeiros sinais de que a casa, de que as gavetas estão desarrumadas? Bom, primeiro, sensação de ansiedade, né? E achando que tudo é problema, ou então reagindo, né? Com aquela ação reativa, né? Então, ao invés de você ver as soluções, você sempre está vendo os problemas, está sempre reclamando, ou então está responsabilizando, né? O tempo, o chefe, o pai, sempre o problema é dos outros. Então é uma coisa de trazer vitimismo, né, Mila? O vitimismo, trazer a autorresponsabilidade através do autoconhecimento, através do autocuidado. E também essa convivência tóxica, né? A gente sabe que existem pessoas que são muito mais negativas, até mesmo que a gente assiste, o que a gente tem acesso, né, através da mídia. A gente precisa filtrar um pouco mais, Mila, até para que a nossa mente não seja intoxicada com esse tipo de informação? Por incrível que pareça, quando você começa a se cuidar, você começa a praticar esse autocuidado, naturalmente a seleção vai acontecendo. Parece que é um sincronismo nisso, né? Então, as pessoas chatas, negativas, já não combinam mais e já não aparecem mais tanto, mas você sim também tem o discernimento de escolher os ambientes que você quer, os programas, as músicas que você vai assistir, e nessa seleção você já vai tornando o seu ambiente positivo. Mila, a gente está num mundo assim extremamente digital e a gente sabe que as redes sociais muitas vezes elas são tóxicas. Existe um detox para a gente fazer, para que a gente fique um pouco mais blindado dessas comparações que as redes acabam impondo? Bom, as redes sociais, elas têm muitas coisas ruins, muito lixo, mas também tem muita coisa boa. Então cabe a você saber selecionar e também colocar uma certa disciplina quanto a isso. Então, um equilíbrio. Então, quando você percebe que você está lá só no automático, você tem que realmente parar. Então, essa é a dica que eu dou. Bom, hoje a gente também está muito dependente dos celulares e de outras tecnologias. Você dá alguma dica para que a gente consiga também se libertar um pouco dessa necessidade tecnológica? Não, eu acredito que é a disciplina mesmo, sabe? Então, assim, da mesma forma com as crianças, que a gente tem que colocar horários, né, para ficar em frente à tela, para nós a mesma coisa. Então, a gente tem que ter um certo, por exemplo, quando estiver próximo do horário de dormir, né? Isso que eu queria abordar com você. Como é que a gente pode ter um sono higienizado, Mila? Você pode dar essas dicas pra gente? Com certeza, né? Várias, né? Então, o nosso sono, para a gente ter uma boa qualidade de sono, nós precisamos nos preparar para isso. Então, existe uma rotina. Então, evitar alimentos pesados, né? Antes de dormir, não beber bebida alcoólica em excesso,
De se desligar do celular, dos problemas dos trabalhos, não levar os problemas para a cama. Você não vai resolver nada ali. Você colocar, por exemplo, olhinhos essenciais de lavanda, você preparar a sua cama, não levar o computador para a cama de jeito nenhum. Então, tudo isso são atitudes que você pode fazer, tomar um chazinho de camomila. É o tal do autocuidado, que é sinônimo de amor próprio, não é isso, Mila? Exatamente. Mais ou menos por aí que a gente tem que fazer. Então, essas são as nossas rotinas diárias. Então, assim, menos é mais, tá? Então, às vezes a gente fica buscando coisas que de repente estão dentro de nós, né? Você fazer um chazinho antes de dormir, você acordar 5, 10 minutos antes para respirar, ver o sol nascer. As coisas estão aí disponíveis para você. Então é uma coisa assim de se gostar mesmo, sabe? Então saber fazer as escolhas. Se olhar e se cuidar, né, Mila? E respirar. É isso. Muito obrigada pelas dicas. Sempre muito bem-vindas. Você voltará com certeza outras vezes aqui no Saúde Minuto para que a gente possa ter esse bate-papo gostoso e aprender cada vez mais com você. Muito obrigada, Mila. Eu que agradeço. Eu amo Saúde Minuto, sou fã e eu indico para todo mundo. E é um prazer compartilhar desse assunto, sabe? Trazer luz, falar coisas positivas para que as pessoas realmente percebam um mundo melhor. Com certeza. E a gente que te agradece. Muito obrigada. Obrigada.